Imagine, por um instante, que você está sonhando, ao invés de acordado. Que o seu mundo desperto é tão real quanto aquele que você visita enquanto dorme. Que tudo o que você viveu, vive e viverá é apenas um pequeno espasmo de tempo de uma vida diferente, de uma consciência que provém de um plano diferente de existência. Um plano tão incompreensivelmente superior que a infinidade aparente do universo físico seria comparada a uma gota em um gigantesco oceano turbulento. Que você, como indivíduo, não existe fora daquilo que poderia ser considerado uma mera ilusão. Efêmero é o seu eu, e tudo aquilo que você representa não é nada mais do que uma pequena marca temporária em um tecido infinito de existência. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Hoje, vamos iniciar uma série de vídeos que vai tentar explorar e explicar as crenças, filosofias, doutrinas e até mesmo a ciência que diz que a humanidade vive em uma realidade simulada. Venham comigo navegar pela virtualidade de sua própria existência. Diferentes culturas, ao longo dos milhares de anos, desde quando a civilização começou a se organizar em grupos maiores que 2 indivíduos, trataram de tentar lidar com um fato inexorável. Na verdade, a única certeza que existe de fato, dentro do mar de incertezas que a natureza impõe, a morte. A primitiva humanidade já começava a entender a finitude da vida como um triste fim de cada membro do seu grupo e se viu impelido a acreditar na continuidade de sua existência, na figura dos espíritos ancestrais, que se tornaram suas primeiras formas antropomórficas de adoração, celebrando e rogando pela experiência, sabedoria e proteção por aqueles que já se foram. Essa mesma existência etérea, espiritual, demandava também que um mundo paralelo existisse para servir de morada para as almas ancestrais, um local principalmente acessível através do mundo dos sonhos, num primeiro momento. Enquanto os rituais xamânicos se firmaram como uma prática divinatória e espiritual, os primeiros sacerdotes do mundo começavam a explorar estados alterados de consciência, extraindo a impressão de que seres e entidades fora do mundo material estavam acessíveis em planos além da mera vida cotidiana. Se firmavam, então, as primeiras ideias de dimensões superiores de existência. Exploramos melhor esse tópico sobre supostos contatos com entidades de outros planos no vídeo, apontado no card aí em cima, se tiver interesse. Assim, nasciam as ideias iniciais sobre divisões nos níveis de realidades experimentadas, além do conhecido mundo dos sonhos. A evolução desse conceito foi se especializando a cada nova forma dos grupos se organizarem, adaptando-se à maneira de cada tribo tentar contar sua própria história. Desse momento em diante, teoriza-se que foram narrados os primeiros mitos da criação. Todas as histórias, aparentemente, compartilham algo em seu âmago. Compartilham ideias iniciais que tentam exprimir um conceito fora da compreensão humana. Tentam explicar o que havia antes da história, antes da humanidade, antes do mundo, do universo e até mesmo do tempo. Em praticamente todas elas, encontramos o vazio, mas não um vazio desprovido de elementos, simplesmente. Um vazio repleto de potencialidade. Um oceano caótico de energia, ou pensamentos sem forma, sem direção, sem objetivo. Depois, algo acontece, uma explosão, um nascimento, um espasmo. Algo se rompe, ou algo surge, criando algum tipo de divisão. Dessas divisões, quase sempre, nascem os primeiros deuses.
Esses, por sua vez, se juntam para criar todo o universo, ou batalham como forças naturais que representam, até alcançarem a calmaria ou a derrota. Dos deuses derrotados ou dos espólios da guerra, nascem os componentes que criam o universo e o mundo, e até mesmo a própria raça humana. E daí nasce mais uma divisão: os céus e a terra, os mundos superiores e o mundo terreno. Os deuses, quase sempre, ficam em suas moradas em esferas superiores, controlando, ajudando ou orientando tudo o que está sob seus domínios, enquanto a humanidade luta para sobreviver, tendo como promessa, muitas vezes, a continuidade de sua vida na morada dos deuses, desfrutando de todas as bem-aventuranças que os mesmos podem oferecer, contanto que os adorem e sigam seus ensinamentos ou regras. Regras essas que são criadas, quase sempre, para tentar tornar viável o convívio em sociedade. Normas, códigos de conduta e costumes tais que visam direcionar cada grupo para um objetivo comum, que é, na maioria das vezes, a prosperidade. Para quando essas regras não são seguidas, nasce mais uma divisão das realidades e, com ela, o local para onde são enviados aqueles que não adoram seus deuses da forma correta, ou não seguem as regras, ou cometem atos que desestabilizam a convivência pacífica do grupo. Os mundos inferiores, locais onde o sofrimento do mundo físico, os perigos e os castigos são intensificados como forma de expiação das transgressões, até que o indivíduo se arrependa, ou mesmo por toda a eternidade. Essa noção, ou intuição, de que existem camadas distintas de realidade, permeia o inconsciente humano, praticamente, desde quando a espécie tomou consciência de sua presença na Terra. Essas lendas percorreram continentes de distância e centenas de milhares de anos, se transformando e se ajustando para cada época, para cada necessidade local, mas compartilhando uma noção de que esta vivência se encontraria no meio de um caminho. Práticas e técnicas semelhantes como meditações, orações ou rituais específicos eram e são usados como caminhos para entrar em contato com essas supostas realidades ou mundos paralelos. Mas o que existe de concreto em relação a essa ideia? Estaria a humanidade realmente vislumbrando uma possibilidade verdadeira de múltiplos níveis de existência? Uma memória enraizada em suas almas sobre o seu verdadeiro local de origem? Ou tudo não seria uma tentativa de encontrar uma razão, uma explicação para tantos fenômenos da vida e do universo? Uma explicação que lhe ajudasse a contar uma história sobre sua própria origem e sua missão. Obviamente, todas essas mitologias de origem se misturam com a própria razão de ser de cada religião. E a ideia deste vídeo não é nem validar, nem desqualificar qualquer uma delas, e sim tentar encontrar uma ponta nesse novelo de linhas entrelaçadas para puxar, dali, algum fio que possa ser seguido, que nos ajude a desvendar o que poderia estar por trás dessa ideia sobre a transitoriedade e a aparente natureza ilusória do mundo material. Em muitas tradições xamânicas, o mundo material é visto como uma camada superficial da realidade, com o mundo espiritual sendo a verdadeira fonte de poder e conhecimento. Os xamãs acreditam que o mundo visível é apenas uma parte de um universo mais amplo, onde os espíritos e as forças da natureza operam. Essas crenças continuam a influenciar práticas espirituais e a visão de mundo de várias culturas indígenas. O hinduísmo, especialmente nas Upanishads, introduz a ideia de Maya, que é a ilusão cósmica que faz com que o mundo material pareça real, mas na verdade
é temporário e ilusório. A verdadeira realidade é o Brahman, a essência eterna e imutável de tudo. Esse conceito é fundamental na filosofia vedântica, que busca transcender a ilusão de Maya através do autoconhecimento e da realização do Atman, a alma, como idêntico ao Brahman. O filósofo grego Platão propôs a teoria das formas ou ideias, onde o mundo material é uma sombra imperfeita de um reino ideal e eterno. Segundo Platão, o mundo sensível é ilusório, e o verdadeiro conhecimento vem da contemplação das formas imutáveis. O platonismo influenciou a filosofia ocidental, o cristianismo primitivo e o gnosticismo, moldando a visão de que o mundo material é inferior e ilusório. No budismo, especialmente na doutrina da Sunyata, vazio, o mundo material é considerado impermanente e vazio de substância independente. A realidade percebida é ilusória e impermanente, e o objetivo é alcançar a iluminação, nirvana, que transcende essa ilusão. O conceito de Sunyata é central nas escolas Mahayana do budismo e influencia profundamente a meditação e a filosofia budista. Embora o taoísmo não considere o mundo material como uma ilusão completa, ele sugere que a realidade percebida é um reflexo imperfeito do Tao, a força universal. A verdadeira realidade está além da dualidade e das percepções materiais. O taoísmo influenciou profundamente a filosofia chinesa, a medicina tradicional e as práticas espirituais, como o Qigong e o Tai Chi. O jainismo ensina que o mundo material, governado pelo ciclo de nascimento e renascimento, samsara, é ilusório e cheio de sofrimento. A verdadeira liberdade é alcançada ao transcender a matéria e alcançar o estado de Kaivalya, isolamento, onde a alma é completamente purificada e livre do ciclo material. Essa visão influenciou práticas rigorosas de ascetismo no jainismo, onde a meta é libertar a alma da matéria. Os gnósticos acreditavam que o mundo material foi criado por uma divindade inferior, o demiurgo, e que ele é uma prisão para as almas divinas. A realidade material é uma ilusão que esconde a verdadeira natureza espiritual do universo. O gnosticismo influenciou várias seitas cristãs primitivas e outras tradições místicas, sempre com uma forte ênfase na ideia de que o conhecimento, gnose, liberta a alma da ilusão material. Fundado por Mani, o maniqueísmo apresenta o mundo material como uma criação maligna do reino das trevas, em contraste com o reino da luz, que é espiritual e puro. A vida material é vista como uma prisão, e a salvação vem através da separação entre a luz e a matéria. Essa visão dualista influenciou várias religiões e seitas, e apesar de ter sido amplamente suprimido, deixou traços em outras tradições esotéricas. Inspirados por Platão e o gnosticismo, místicos cristãos, como os neoplatônicos e os cátaros, acreditavam que o mundo material era uma corrupção do verdadeiro reino espiritual. Os cátaros, em particular, viam a matéria como intrinsecamente má e buscavam uma vida de ascetismo para purificar a alma. Essas ideias influenciaram correntes esotéricas no cristianismo medieval e movimentos heréticos, como o catarismo. No sufismo, o mundo material é visto como uma distração do verdadeiro objetivo espiritual, que é a união com Deus, Alá. O conceito de fana, aniquilação do ego, implica na superação das ilusões do mundo material para alcançar a realidade divina. O sufismo
teve um impacto profundo na poesia, música e prática espiritual islâmica, com um foco na transcendência da materialidade. No Vedanta Advaita, a realidade material é Maya, uma ilusão, e somente Brahma, a consciência pura, é a verdadeira realidade. Tudo o que percebemos é ilusório, e a libertação, moksha, vem do conhecimento de que o Atman, eu interior, é Brahma. As religiões de mistério, como os cultos de Mitra e Ísis e o hermetismo, ensinam que o mundo material é uma sombra da verdadeira realidade divina. O hermetismo, em particular, descreve o mundo físico como uma cópia imperfeita do divino, com o objetivo da vida sendo a ascensão espiritual. Essas tradições influenciaram o esoterismo ocidental, alquimia e o renascimento do misticismo na Europa medieval e renascentista. Filósofos idealistas como George Berkeley e Georg Hegel propuseram que a realidade material é dependente da mente e do espírito. Para Berkeley, o mundo material existe apenas na medida em que é percebido por uma mente. Para Hegel, o mundo físico é uma manifestação do espírito absoluto. O idealismo influenciou correntes filosóficas na Europa, como o romantismo e o existencialismo, além de impactar o desenvolvimento da metafísica e da teoria do conhecimento. Como vimos, desde os seus primórdios, os pensadores humanos defendem, na raiz de praticamente todas as vertentes religiosas, a ideia de que o mundo físico é apenas uma pequena parte de um todo. Essa ideia de que o mundo material é apenas um espelho de um mundo superior, uma ilusão, uma simulação pela qual as almas precisam, por alguma razão, experimentar, faz dele, supostamente, um mundo imperfeito. Se ele é imperfeito, então deve existir alguma evidência, dentro dele mesmo, que corrobore com essas ideias. Deveria existir algum indício de que o mundo físico não contém todas as relações de causalidade necessárias para explicar sua própria existência. O que o outro extremo da moeda diz em relação a essas ideias? No próximo vídeo, vamos tirar a poeira dos nossos livros de física e nos debruçar nos dogmas científicos para tentar descobrir se a simulação tem algum bug. O que você pensa sobre o assunto? Escreva nos comentários, pois eu adoraria debater e aprender mais com vocês. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu like, dislike e comentários são importantíssimos para que eu possa melhorar o canal, sempre. E muito obrigada por chegar até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.